estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2023, unção de governo está sobre a minha vida e eu estou governando para a glória de Deus. Amém? Sentem-se, por gentileza, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bom, muito bom. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Que frase incrível. Paulo fala de um combate, é o combate da vida. Ele fala de uma corrida, ele compara a vida a um combate, a uma corrida, e ele termina dizendo que ele guardou a coisa mais preciosa que ele recebeu na vida dele, que foi a fé. Se é preciso guardar, é porque é perfeitamente possível você perder. Quando a Bíblia fala, guarda a tua coroa, é porque você pode perder. Guarda a fé, porque você pode perder. E a gente sabe que as coisas que são preciosas para nós guardamos num lugar seguro, limpo, bem protegido, em caixas bonitas. Eu não creio que você deixe algo que para você tem grande importância jogado. Eu acredito que você guarda bem. Então, para mim, é muito importante porque entender isso, porque Deus, Ele está medindo, Ele está olhando para nós. Como é que eu guardo a minha joia? As minhas joias? Como é que eu guardo o meu carro? Como é que eu guardo aquela roupa que tem uma importância para mim? Como é que você guarda seus sapatos? Como é que você guarda o seu relógio? Não sei. O que é importante para você? E às vezes essas coisas têm mais a sua atenção e o seu cuidado, a sua delicadeza, você dá mais importância do que a sua fé. Isso me faz lembrar de uma história que o rapaz escreveu uma mensagem, na época uma carta, para a moça que ele estava apaixonado e disse, você é meu mundo, eu faço tudo por você, eu paro a minha vida, tudo que eu faço é por você. Quando eu vi, olhei para os seus olhos, você me atraiu, e a partir daí meu caminho passou a estar iluminado. Se preciso for, eu morro por você. Eu largo tudo por você. Tudo que eu construir de agora em diante vai ser para você. E estarei sexta-feira à noite, se não chover. Vou mandar entregar os dízimos e oferta. Veja que uma história pode ilustrar bem. Nós chegamos diante de Deus, um hino como esse, e rasgamos o coração. Ah, Senhor,
O Senhor é tudo para mim. Me tira tudo, mas não me deixa fora da sua presença. Aí chega amanhã, algo não dá certo. Eu não vou ao culto e, quer saber, se Deus não fizer, eu vou parar. Isso é tão comum, não é? Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Pedro disse, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Alcançando o fim. Eu sempre falo que eu sempre estou de olho no mais tarde. Mais tarde. Mas muita gente não pensa nesse mais tarde. Está fazendo tudo o que quer agora. Está dando tudo o que a carne está pedindo. Não está pensando nesse fim. Mas Paulo, ele combateu o bom combate todos os dias, decidido a terminar a corrida. E o que ele fez de mais importante na vida dele foi guardar a fé. E lembrando, se a Bíblia fala da importância de guardar, é porque é possível perder. Então eu não posso me distrair. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que você tem, para que ninguém tome aquilo que é mais precioso. Muitas vezes nós perdemos coisas, objetos importantes, um documento, uma joia, porque estamos distraídos. Mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então eu tenho que manter o quê? A fé. E o quê? A boa consciência, porque o Espírito Santo, ele atua como a voz da nossa consciência. E quando você nega a sua consciência, você passa por cima da sua consciência. Você trai a sua consciência. Você está passando por cima de uma direção. E o que acontece com essas pessoas? Fala que elas rejeitaram a boa consciência. Elas rejeitaram que aquela vozinha estava dizendo lá, não, faz não, não. E vieram a naufragar. Naufragar. Naufragar é quando se tem um destino a alcançar, mas não se consegue chegar lá. E em vez disso, se fica à deriva e se afunda em algum momento da vida. A pessoa naufraga, ela tinha um destino. Ela tinha um lugar para chegar. Mas agora ela fica à deriva. E ela nunca chega lá. E acaba afundando. Porque nunca deu atenção para isso. Isso começa com uma distração. A pessoa se distrai e a vida começa a afundar. Para nós atingirmos o fim da nossa fé, concluirmos o nosso propósito de vida, é necessário guardarmos a fé. Entendermos que a fé é algo precioso. A fé. A gente fala que escolhas é um grande privilégio, mas a gente sabe que é uma grande responsabilidade.
Nós somos livres para fazer escolhas, mas somos escravos das consequências. Totalmente escravos. E, apesar da gente falar muito sobre decisões, é interessante como as pessoas ficam meio que paralisadas e elas se envolvem com as coisas e elas não se dão conta das escolhas que elas estão fazendo e das consequências daquelas escolhas. E não é porque elas não têm uma promessa, elas têm, ou um destino, elas têm. Mas é como se elas realmente acreditassem num grande engano de que uma hora vai acontecer. E a gente sabe que se nada mudar, nada mudará. Fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente, a gente já sabe que é ser estúpido, porque não vai. Mas é interessante como o diabo pode enganar através das fortalezas, mentes tomadas por crenças erradas, por fortalezas. Ficam lá. E acabam bagunçando com a vida, alterando o destino. Porque não querem pagar. Não estão dispostas a pagar o preço. Sabe, o preço de confiar em Deus, de guardar a fé, de fazer o que tem que ser feito naquele momento, de entender qual é o momento que está vivendo e viver aquele momento. Cada um está num momento da vida agora. Está num processo. E será que nós estamos vivendo plenamente o que Deus está me apresentando? Está nos apresentando? Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês terão crido em vão. Meu Deus! Nós somos então ensinados a quê? Pela palavra de Deus. E temos que nos manter o quê? Firmes a ela. Crer em vão é o que você não pode aceitar. Crer em vão significa acreditar em uma mentira. Colocar a fé numa coisa que não vai acontecer. Por exemplo, não adianta você fazer escolhas completamente contrárias à palavra de Deus e ter certeza que vai atingir o propósito. Isso não tem como. Quantas vezes nós vimos pessoas tomarem um rumo errado, acreditando que Deus... Você já deve ter visto. E elas estavam acreditando que Deus estava avalizando a escolha que fizeram. Mesmo elas decidindo por conta própria, usando o nome de Jesus. No entanto, sem respaldo bíblico para garantir o cumprimento um resultado favorável ter um resultado favorável àquela decisão. Aquela decisão levar para um lugar bom. Não tem um respaldo bíblico.
para isso. Mas a pessoa insiste. Tem gente que reclama que não tem, mas também não pede. Tem gente que pede, mas pede por motivos errados. E Tiago disse isso. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Ninguém terá uma vida bem-sucedida, a gente já sabe disso, quebrando princípios bíblicos. Mas a gente ainda vê gente com absoluta certeza, por conta das suas crenças, a pessoa tem certeza. Eu já vi gente dizer dessa maneira, não, eu tenho certeza. Eu sei do meu coração. Mas ela se enganou, e Jesus falou, não se engane, não se deixe enganar. Porque é muito fácil você se enganar. Né? A Bíblia fala, o teu coração te enganou. Porque, na verdade, a pessoa não foi guiada pelo Espírito, ela foi guiada pelas emoções dela. Então, as emoções dominaram de tal maneira, e ela acreditou tanto que era Deus, mesmo aquilo não tendo nenhum respaldo bíblico. Mesmo ela sabendo. Mas é o saber que sabe. Algumas pessoas dizem que sabem, mas elas precisam saber que elas sabem. Se você conversar com a pessoa e ela entrar num estado consciente, ela pode dar a resposta, todas as respostas bíblicas. Mas quando ela se distrai, o que ela acredita, que está lá no inconsciente dela, é o que prevalece. Então ela continua andando com base em todas aquelas mentiras. Mas que para ela é verdade. E quantas vezes nós já falamos sobre isso? Constantemente nós falamos. Você vê que não é falta de repetição. Mas a pessoa tem que repetir para ela. A pessoa tem que ir lá e quebrar aquela barreira. Tem que acreditar que é daquele jeito. Porque você já viu, talvez você já viveu isso, de plantar uma semente totalmente equivocada, mas ter a certeza de que aquilo vai terminar bem. A pessoa está num relacionamento errado, mas tudo bem. Ela não dizima nem oferta, mas Deus me entende. Que Deus que entende ela? O Deus que ela criou. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós criamos um Deus que se parece com a gente. Então, esse Deus não vai me confrontar. Esse Deus vai dizer o que eu quero ouvir. E aquela velha serpente lá do Éden, ela continua mais viva do que nunca. E ela continua dizendo para as pessoas a mesma coisa, certamente não morrerás. Ela continua dizendo a mesma coisa,
certamente não morrerás. Quer dizer, você não vai ter consequências. Não, com você vai ser diferente. Não, você não vai colher, isso não vai ser um problema. Não se preocupe com isso. Certamente não morrerás. Vai terminar tudo bem. Você vai ficar melhor. E ela continua mais viva do que nunca. E ela continua dizendo a mesma coisa que ela disse lá. Vai terminar tudo bem. Só que a Bíblia está dizendo, não vai. Quer dizer, Deus está dizendo, não faça isso porque isso vai te matar. Que morte é essa que ele falou? Uma morte espiritual, que é a pior das mortes. É a morte espiritual. A morte física não é tão terrível quanto a morte espiritual. Então, se você morre espiritualmente, tudo na sua vida morre também. E a pessoa pode escolher um caminho, achando que é um caminho que vai levar à vida, mas não, vai ser um caminho que vai levar à morte. As pessoas muitas quebram processos, dão o que a carne quer, vivem uma vida pequena, fazem o que é fácil, o que é possível, o que é comum. Quando eu falo possível, é o que é comum. Elas não arrancam, elas não rompem, elas não saem daquele lugar. E aí vem a frustração. E as perguntas, por que a minha vida não está indo? Quando a gente chega perto, nós vemos que tem um padrão estabelecido, que está sendo mantido, e a pessoa não está fazendo aquilo que é difícil para ela. Porque é assim que muita gente vive. Fazendo o que é fácil. Não quer o desconforto. Não quer fazer o que é incômodo. Não quer passar por algumas coisas difíceis, mas no final vai ter um resultado grandioso. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra, não negou o meu nome. Você vê que pode até ser que a pessoa não tem tudo que uma outra tem, mas ela põe força para guardar a palavra. Para guardar a fé, para não negar o nome. Guardou a minha palavra. Mesmo você não tendo a estrutura que aquele outro tinha, as condições, você guardou minha palavra. Você não negou meu nome. Então você vai ter um tratamento diferente. Porque você não tinha o que o outro tinha. Às vezes você vê pessoas que elas não têm o que algumas têm, mas elas se doam num nível que você não vê o outro doar. Tem uma entrega, a pessoa guarda a palavra é lei para ela.
ela guarda. Como o salmista disse, escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Onde que eu escondi a palavra? Onde é que nós temos escondido a palavra de Deus? Onde nós temos guardado a palavra de Deus? No nosso coração? Porque é onde ela deve estar. Porque nada nem ninguém vai poder fazer muito por nós se nós não tivermos a graça do Senhor. Nós somos da graça dele. É um favor que não se explica. Você tem simplesmente graça, mas porque você confiou nessa graça. Sabe, tem aquele tempo que o Senhor nos prepara. A Bíblia está cheia de gente que por um tempo foi escondida por Deus para ser preparada. Porque se o machado está cego e sua lâmina não for afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. É o que alguém disse, se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, gastaria 6 afiando o machado. Quer dizer, eu vou aprender sabedoria na minha vida. E sabedoria é fazer as escolhas alinhadas a Deus. E como que eu entendo sabedoria? Qual é o princípio dela? Temer a Deus. Se temer a Deus é o princípio da sabedoria, então a sabedoria é viver com base no temor a Deus. É fazer escolhas que estão sempre alinhadas com Deus. Nenhuma escolha que não estiver alinhada com Deus não é uma boa escolha. Não é a coisa certa a ser feita. Então, por que às vezes a gente encontra a pessoa frustrada, chateada? Porque os anos que ela deveria ter aproveitado, que o Senhor estava preparando ela para um determinado momento, ela não quis. Ela não quis. Ela não aproveitou. Ela quis fazer do jeito dela. Eu tenho tantas histórias de gente que ficou com vergonha de voltar para a escola porque durante a fase correta não levou a sério. Gente frustrada, que viu os amigos, os primos se formando. Foram convidados para estarem na formatura. E tiveram a mesma oportunidade de estarem lá também. Mas não, estavam nas baladas, namorando, ficando, bagunçando, perdendo aula, nas séries, dando tudo à carne, enquanto aqueles estavam estudando. Aí chega naquele dia, ao invés de ter alegria, tem tristeza, porque não sabe nem se alegrar com a alegria dos outros. Eu já contei a história da moça que começou 3 faculdades, a mãe, por fim, dava apoio, quer dizer, não agia com firmeza, era passiva, omissa. Aí a moça com 30 e poucos anos, falando em morte, depressiva, não ajudava a mãe, dependendo da mãe para tudo, e a mãe corre e pede ajuda, desesperada.
mas é obrigado a ouvir. Mas espera aí, lá atrás a senhora não disse a mesma coisa? O que a senhora fez há 10 anos, quando a senhora buscou ajuda? Aliás, foi eu mesma que disse, há 10 anos você me falou desse mesmo assunto e eu te orientei. Seja firme com ela. Não deixe ela proceder da maneira que ela está procedendo. 10 anos depois, agora ela já está no limite, aposentada, uma filha mais velha dentro de casa, que não estudou, não casou, não concluiu uma faculdade, não para emprego nenhum. Aí não ajuda em casa, não ajuda nem nas questões da casa, das arrumações, a mãe esgotada. Ou seja, é aquilo que eu falo. Vai estourar na cara de quem? De quem permitiu, de quem foi omisso. Essa semana em algumas reuniões eu falei, trouxe o exemplo do Golias. O Golias, ele não pode ser... nós não podemos ignorar a resiliência e a determinação do Golias. O problema do Golias é que ele era um incircunciso e foi lutar com a pessoa errada. Mexeu com o Deus errado. Mas olha só a mentalidade dos filisteus. Um povo incircunciso, que não tinha aliança com Deus, que tinha muitos deuses. Qual era a mentalidade deles? Eles pegavam os meninos e essas crianças começavam a ser treinadas a partir dos 5 anos de idade. Então, eles familiarizavam aquelas crianças com aquilo que eles deveriam se tornar. Porque você não vai ter o que você quer, mas o que você é. É em quem você se torna. Aqui está a questão. Você vai ter o resultado da pessoa que você se tornou. Você pode querer muita coisa, mas quem é você? Em quem você se tornou? Não me diga o que você quer, diga quem você é. Em quem você se tornou? Você tem usado a sua vida para o quê? Você tem se tornado quem é você? Você investe a sua vida no quê? Você tem usado a sua vida para quê? Então, aí vamos lá. No que você deita e acorda pensando, acorda e vai dormir pensando, onde você usa a maior parte do seu tempo, o que você fala a maior parte do tempo, com que você se envolve, quais são suas prioridades. Onde você usa o seu tempo, são suas prioridades. Onde você está derramando a sua vida? O que realmente tem peso para você? Quais são os seus valores? Você faz qualquer negócio pelo quê?
Você tem disposição para quê? Onde você tem guardado a sua fé? E se tem guardado, você tem guardado? Você guarda a fé? Onde você me responde que está guardado algo que você trata como muito precioso? Como está? Como essa caixa? Como é esse cofre? Quanto você gastou por isso? Você tem segurança pessoal? Quanto você gasta por essa segurança? Quanto você paga por ela? Você tem um cofre onde você guarda coisas, quanto você pagou por ele? Onde você guardou essa senha? Quantas pessoas têm essa senha? Não são muitas, não é? Se você tem um cofre, talvez 2, 3 pessoas têm essa senha. Quanta disposição você tem para sair e comprar algo que você quer muito? Para ir em busca de uma comida? Para fazer pesquisas no celular por horas? Agora, volta isso para a sua fé. Onde você guarda a sua fé? Quanto tempo você gasta investindo na sua fé? Qual a importância da sua fé? Está no cuidado que você dá a ela. Algumas pessoas estão vivendo a vida ao modo delas, mas sabem ser românticas para com Deus, poéticas. Mas na prática, não é assim. O estilo de vida não é esse. Deus não tem essa importância, não tem esse peso. Elas pensam em como mudar a vida, em como vão se aventurar no novo projeto. E elas estão envolvidas. Talvez essa semana você se envolveu com muitas coisas em busca daquele projeto. Como eu posso crescer nisso? O que eu posso fazer? Isso e aquilo. Você esqueceu que você só chegou aqui e só está vivo por causa de Deus? E que é Deus quem sustenta todas as coisas através da sua palavra, está em Hebreus. E que quem abençoa é Deus, e que a bênção do Senhor não acrescenta dores, e que se você obedecer, as bênçãos vão te acompanhar, e que o seu progresso está totalmente atrelado a isso. Mas é uma ansiedade, não é? Uma ansiedade. Porque eu preciso fazer alguma coisa. Precisa mesmo. Guardar a fé e não negar o nome do Senhor. Guardar a sua palavra no seu coração. Dar importância a Deus e às coisas de Deus, que não uma importância maior do que você muitas vezes dá a tantas coisas, que não vão poder segurar nada. A indisciplina espiritual é reflexo da indisciplina na vida. Você vai ver indisciplina na vida por conta da indisciplina espiritual.
Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Escuta, eu estava aqui pensando o que eu ia escrever para vocês, e o Espírito Santo colocou dentro de mim para dizer para vocês: batalhem pela fé. Batalhem pela fé. Vocês não estão batalhando pela fé. Vocês precisam guardar a fé, e para guardar e não perder, vocês vão ter uma guerra. É o bom combate. É o terminar a corrida. É o guardar o que é mais importante. Você pode perder tudo, até a vida. Mas se você não perde a fé, você guarda a fé. E a fé só é viva se tiver obras. Obras alinhadas. Você ganhou o que você precisava. Você segurou o que você precisava. Batalhar pela fé. É lutar pela fé. É investir na fé. É cuidar da fé. É escolher o caminho estreito. Porque a Bíblia fala de caminhos. Quem já não fez uma trilha, nem que fosse aquela do seu dia a dia lá atrás, ainda menino, talvez alguns moraram na roça, na fazenda, ou tinham que pegar algum caminhozinho. Observe uma trilha, um caminho. O caminho que todo mundo passa, ele vai se tornando um caminho mais largo. A gente sabe que muita gente passa por ali. Agora é possível você encontrar um caminho onde e tem lugares que são lindos, mas que são difíceis de chegar lá. E que você vai ter que encontrar um guia muito experiente. E a hora que você vai passando, às vezes, aquele guia vai na frente com um facão cortando o mato, porque pouquíssimas pessoas passam por aquele caminho. Só que quando você vence todas aquelas dificuldades e tem uma batalha para chegar lá, que você vê o lugar, você fica, valeu. E o Senhor nos apresenta um caminho que você muitas vezes vai ter que ter a disposição de tirar o que está impedindo você de passar. Você vai ter um desafio maior, mas no final. Mas tem aquele caminho, tem aquele lugar onde todo mundo vai, que é comum, não é tão bonito, mas é mais fácil. Não tem dificuldade. É um caminho largo. E sabe, tem muita gente que tem se privado de ver coisas estonteantes, incríveis, porque já pensam em toda a dificuldade. Então eu vou fazer o caminho mais fácil.
Eu vou por aquele caminho que já está largo, já não tem nada impedindo. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então, o Senhor vem e diz assim, estão diante de você o caminho da fé, que tem pressão, tem desafios, e o caminho da facilidade. Qual deles você vai escolher? A vida cristã é pela fé. Ela é acompanhada, é comparada a um caminho. Esse caminho é uma porta, que tem início e tem fim. Tem um destino. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Então, batalhar pela fé envolve continuidade. E jamais comprometê-la. E o resultado depende de sempre se manter em um nível alto. Você sempre se aproximando mais, progredindo mais nesse relacionamento com Deus. Está aí, 2 caminhos. Tem um caminho que tem um monte de gente fazendo. Um monte de gente tomando esse caminho. Porque ele não tem pressão, ele não tem dificuldade. Tem gente para te apoiar. Não tem confronto. Não tem perseguição. Ninguém se incomoda. Porque você está no mesmo barco. Você pode estar na igreja, mas fazendo o mesmo caminho que um monte de pessoas estão fazendo. Um monte de pessoas. Tanto que você não tem dificuldade nenhuma. Se você contar o que você está fazendo, o seu estilo de vida no seu trabalho, para o mundo, as pessoas vão apoiar, chancelar. Tudo bem. Viva a sua vida. É isso mesmo. E Deus está dizendo, não, você não está vivendo sua vida. Você está perdendo a sua vida. Você está enganado. Esse prazer vai te cobrar caro. Essa facilidade vai te cobrar caro. Você hoje acredita numa mentira de que você vai dar um jeito, que vai ter um jeito, que tudo bem. Mas isso vai cobrar caro de você. Porque você vai perder a sua vida, vai perder o seu tempo. Vai se cansar, vai se frustrar. E se você quiser
viver o resultado que a Bíblia promete, que o Senhor nos promete, você vai ter que voltar e fazer o caminho certo. Como eu vi muitas pessoas nessa minha caminhada, aos 60, recomeçando. Aos 60 e poucos, recomeçando. Interessante que algumas disseram, eu tive oportunidade lá fora. Lá atrás, aliás. Eu podia ter usado toda a minha vida. Eu ouvi, usa a sua juventude para Deus. Mas eu achava que eu tinha que usar a minha juventude para o mundo, para mim, para dar tudo à minha carne. E agora eu cheguei nesta idade e eu sei que a única coisa boa que eu posso dizer da vida é que o Senhor me preservou vivo, porque era para eu não estar nem vivo ou viva mais. O diabo teve a oportunidade de tragar a minha alma. Então essa é a coisa boa que eu tenho. No mais, eu não tenho uma escolha que eu repetiria. Uma que eu repetiria. Porque as pessoas vão insistindo numa coisa. E elas pensam no aqui e agora. Neste momento, no que eu estou sentindo, no que eu estou pensando, no que eu estou sentindo, no que eu quero, no que eu estou com vontade. E elas não estão combatendo o bom combate. Elas estão aliadas e alinhadas, elas estão se juntando cada vez mais ao inimigo. Elas não estão correndo a boa corrida. Elas estão ali no meio da multidão. Elas estão preocupadas em guardar muitas coisas, guardar segredos. Fazer suas vontades. Mas elas não estão guardando a fé. Elas não querem aquela trilha. Aquele caminho mais difícil. Elas não estão dispostas aos desafios do caminho mais difícil, para ir lá, para chegar naquele lugar especial. Elas abrem mão disso. Porque elas não querem fazer o que é preciso agora, porque é difícil. Porque elas não querem pagar o preço que devem pagar. A fé nos coloca diante de dois caminhos. O caminho correto é o que nos leva a permanecer no Senhor e nos conduz ao nosso destino. É um caminho estreito, é um caminho de desafios, de perseguição, muitas vezes de rejeição, de críticas, mas é o caminho que não vai nos levar à frustração e à derrota. Principalmente, nós não vamos perder a nossa vida, nós teremos a vida eterna. Deus nos deu o direito de escolha. E mostra os dois caminhos. Tem o caminho fácil, amplo, e o outro, estreito,
cheio de renúncias. Mas é esse que te realiza, porque no final ele leva a vida. O Senhor disse para o homem que ele podia comer livremente do que ele quisesse. Ia estar tudo bem. Mas disse, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E Satanás então veio e disse, certamente não morrerás. Então a Bíblia vem e diz assim, fulano, meu filho, não faz isso aqui, minha filha, não faz isso aqui. Isso vai te colocar em problemas. Você vai perder sua vida. E o Satanás vem e diz assim, ó, não vai não. Depois você dá um jeito. Depois você arruma isso. Aí ele vem e traz a história de alguém. Ele mostra uma cena para você que parece perfeita, linda. A pessoa está no erro, vai ter uma vida linda. E você, ao invés de ficar com a palavra, se basear pela palavra, você se baseia por uma imagem que você nem sabe se é verdadeira. Você, ao invés de se basear para tomar as decisões na palavra de Deus, você se baseia toma decisões com base nos seus sentimentos, nas suas emoções, nas suas vontades, nas opiniões, no que todo mundo está fazendo, na experiência de alguém que você nem sabe se na íntegra é verdadeiro. Hoje está difícil saber o que é verdade, né? As pessoas vendem uma mentira como uma verdade absoluta. Mostram uma perfeição e não é. Não tem perfeição nenhuma naquilo. E muitos vão sendo levados, ao invés de se nortearem pela palavra, ao invés de viverem uma vida sem opções. E o diabo sempre vai te dar mais uma opção. Sempre. Quando eu vejo a história de Noemi, que Deus é um Deus maravilhoso e reverte as coisas e transforma a maldição em bênção, quando ela decidiu voltar, mas quando eles estavam em crise em Belém, ela sai com a família e vai para Moabe. E a Bíblia fala que lá ela não encontrou o que ela estava fugindo da fome, com medo de morrer. Ela não encontrou a fome. Não fala que ela encontrou fome, crise, mas ela encontrou talvez o que ela mais temia, que era a morte. E o que me chama a atenção é que o marido dela morreu lá e ela ainda ficou 10 anos quando os filhos morreram também. Você vê que algumas pessoas, elas são duras. Elas fazem uma escolha e elas tentam manter aquilo a qualquer custo. Até que ela fica sabendo que o Senhor já tinha socorrido o povo dele em Belém e que estava todo mundo estava colhendo. Ela chega no tempo da colheita da cevada. Agora, se o povo estava colhendo, é porque o povo ficou e plantou. É isso que tem gente que não entende. Ele vai para Moabe, ele faz as escolhas que ele quer fazer, ele toca a vida dele do jeito que ele quer tocar. Se ele quer ele fazer, ele faz. Se ele não quer fazer, ele não faz. Onde ele quer estar, ele está. Ele faz do jeito que ele quer. Aí, quando ele vê que quem ficou no lugar que deveria ter ficado, quem plantou a boa semente da fé, porque ter ficado dependia da fé, plantar dependia da fé. Eles fizeram tudo pela fé, eles guardaram a fé. Aí ela ouve em Moabe. Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada. Ela fica sabendo em Moabe que o Senhor já tinha socorrido o seu povo. E ela só vê uma saída: voltar.
E aí você vê ela voltando amarga e até culpando a Deus. Aí sai da boca dela, de mãos cheias eu saí, de mãos vazias eu voltei. Ué, mas você não estava achando ruim isso aqui? Você teve que sair para ver que a sua vida não estava tão ruim? Você vê o que é uma pessoa tomar decisões no calor da emoção? Pelas circunstâncias? Tem gente que não é movido pela fé. A pessoa é movida pelas circunstâncias, pelo momento. Ela define a vida dela por um momento. Ela pergunta depois por que ela está daquele jeito. Ela não fica onde ela tem que ficar. Aí ela está lá. Não me chamem de Noemi, me chamem Mara. Porque o Senhor, o Todo-Poderoso, me tornou minha vida amarga. Ou foram as escolhas dela? Ah, foi Deus agora? Ou foram as suas escolhas? E Ló, escolhe por vista, vai morar perto de um lugar terrível, de repente está morando dentro desse lugar. Está vendo que a coisa não está certa. É capturado. Tem uma nova chance. Espera tudo ser destruído. Família, patrimônio. Mantendo uma decisão. Por quê? Porque era agradável? Porque era bom para o bolso? E o bolso? Ele tomou decisões com base na carne, em coisas que não podiam sustentar. Por fim, ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Até quando nós vamos ser como Esaú? Ah, eu estou com vontade. Ah, eu estou com fome. De que me vale meu relacionamento com Deus, minha primogenitura, meu destino, minha salvação? Eu quero agora. Eu preciso hoje. Pessoas igual Esaú, que trocam tudo por uma refeição, são tratadas na Bíblia como profanas e imorais. Como disse Paulo, definem a vida pelo estômago. Definem a vida por suas paixões e desejos. Não é incomum a gente ouvir gente reclamando de áreas da vida. Mas óbvio, tudo que você focar vai crescer. Ao invés de você focar Deus, você foca uma área da sua vida que você diz que não tem resultado. E transforma aquilo num Deus, e quer suprir aquilo. E trai a Deus por conta daquilo. E peca contra Deus por conta daquilo. E aí pergunta por que você está tão infeliz? Não entristeçais o Espírito Santo, a sua alegria vem do Espírito. Você quer entrar numa depressão, pensar em morte e arruinar com a sua vida? Viva uma vida onde você entristece a Deus o tempo todo, entristece o Espírito Santo o tempo inteiro. Aí a pessoa faz tudo que entristece a Deus, entristece o Espírito. E agora eu quero saber por que eu estou na igreja, mas eu estou triste, eu estou deprimido, eu estou frustrado, eu estou arrasado, eu estou sem energia. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
Você toca a morte, a pessoa pega na morte, a pessoa mexe com a morte. E como que você vai querer vida? A Bíblia diz, o Senhor Deus disse, hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte. Quer dizer, o caminho largo, o caminho estreito, o caminho largo, o caminho da vida, o caminho da morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Escolham a vida. E o Senhor é a sua vida, quer dizer, escolham o Senhor, ouvir o Senhor, escolham agradar o Senhor. Escolham se relacionar com o Senhor. Escolham a vontade do Senhor. Escolham a vida. Para que vocês e seus filhos vivam. Não escolham a morte. Que é desobedecer a mim e contra mim. Fazer as coisas do seu modo. Não escolham a morte. Escolham a vida. Escolham a vida. O Senhor disse isso para que você e seus filhos vivam. Como que meus descendentes terão uma grande vida? Se eu não estou escolhendo a vida. Você sabia, você está aqui comigo há muito tempo, mas vou repetir. Que as guerras que você não vence, seus filhos terão que lutar. Então, se você não vence esse descontrole financeiro, o que você acha que o diabo vai fazer com seus filhos? Se você não vence essa questão sentimental, se você não paga o preço que você tem que pagar, o que você acha que o diabo vai fazer com os seus filhos? Alguém tem que fechar a porta. Alguém tem que fechar a porta. Mas tem pai que não está nem aí. Ah, não é bem assim. Não. Você realmente acredita nisso? Você pode me dar uma escritura que pode refutar o que eu estou falando? Não. Quando Paulo vem em Coríntios 10 e fala que tudo que foi escrito, tudo que aconteceu como exemplo para nós, com o povo de Israel, que todos foram batizados na mesma nuvem, no mesmo mar. Ele está dizendo, é para ensinar vocês, através de exemplos, que vocês não devem cobiçar coisas más. Porque se o Senhor não poupou a eles, também não poupará a nós. Não vai nos poupar. Se o Senhor não poupou a eles, não vai nos poupar. Então, muitas vezes, a coisa está diante de nós. O Senhor está falando, Ele está mostrando, Ele está dando exemplos. Às vezes você tem exemplos do que não fazer. Às vezes os exemplos são os seus próprios pais.
familiares, às vezes um parente, um amigo, alguém está aí do lado, você viu o resultado. Talvez você já ouviu o testemunho, Deus traz para você o exemplo. Ele traz a palavra, ele traz um exemplo prático, está ali. Mas o diabo vem e conta uma mentira para você e diz assim, certamente não morrerás. Define sua vida por um momento. Dá o que sua carne está pedindo. Pode seguir. Pode fazer. Que vai terminar tudo bem. Não vai. Não vai. E a gente sabe, quando a palavra vem, a gente sabe quando Deus encerrou com coisas. Quando Ele está ali dizendo, ó, é mudança de fase, acabou. Eu tive misericórdia de você, eu fui longânimo com você, mas não confunda longanimidade com impunidade. Toma as decisões que você tem que tomar. Esaú decidiu a vida dele por um momento, pelo que era mais fácil. Saciar a fome. Ele não mediu as consequências. Agora, Esaú não teve que viver com o seu guisado vermelho, mas ele teve que viver com um terrível arrependimento, por ter definido a vida por um momento em que a carne, as emoções estavam gritando. Você não vai ter que viver com aquele prazer, com aquele momento que foi gostosinho para a sua carne. Você vai ter que viver com as consequências. Todos nós não vamos ter que conviver com aquele momento. O Esaú não teve que conviver com seu guisado vermelho. Que você vê o pecado dá o nome à pessoa. Ele passou a ser chamado de Edom, de vermelho, por causa do guisado vermelho. O cara que trocou a primogenitura dele por um guisado vermelho. Trocou o destino dele, a herança dele. Por um guisado vermelho. E Rubem, que foi criado para ser excelente, e trocou tudo por um momento. Traiu o pai, subindo à cama da concubina do pai. A posse antecipada de uma herança, no fim não será abençoada. Toda pessoa que antecipa suas decisões, que não quer esperar em Deus e passar pelo processo, e que escolhe as facilidades, no final não vai ser abençoada. Toda pessoa. E a gente vê gente dentro da igreja sem avanços, sem bênçãos na vida, frustradas e amarguradas, porque sempre optam pelo que é mais fácil. E qualquer um pode fazer o que é fácil. A maioria vive buscando facilidades. Qualquer um pode fazer o que é comum. Por isso, é qualquer um. É fácil ceder para o que está sentindo, ceder para a vontade, ceder para os desejos, ceder para o momento. É fácil ficar magoado, ficar ofendido,
É fácil ficar remoendo o passado, é fácil ficar alisando as suas emoções e alimentando o vitimismo, é fácil ficar com inveja, é fácil reclamar, tudo isso é fácil. Qualquer pessoa na face da terra pode escolher o que é fácil fazer o que é fácil fazer o que não tem pressão. É fácil. Por isso que a maioria está nesse caminho. Por isso que a porta que conduz à perdição é larga, é espaçosa, porque tem muita gente passando por ela. Porque faz o que é fácil. Por isso que você vê um mundo sem excelência, medíocre, que não fala nada com nada, que não acrescenta nada, um mundo fútil, de pessoas fúteis, uma geração fraca, sem inteligência, preguiçosa, sem excelência, sem integridade, marca e não cumpre, fala e não honra a palavra. Esse é o mundo que a gente vive. Um mundo vitimista, covarde. Onde as pessoas se vendem por qualquer coisa. Que coisa triste. Você vê homens se tornando cada vez mais fracos, emasculados. Homens que não se posicionam. Mulheres tolas, infantis, que não ocupam o seu lugar. Que ficam ouvindo a voz da serpente. Moloque continua atuando como sempre atuou, devorando as criancinhas. O foco de Satanás continua o mesmo, ele quer as crianças. Como o rei de Sodoma, uma representação de Satanás, fique com os bens e me dê as pessoas. Ele quer as pessoas. Como o faraó, vá, mas não vá muito longe. Vá, mas deixe as crianças. Vá, mas não leve o rebanho. E as pessoas vão negociando. Vão negociando. Faraó, uma representação de Satanás. Elas vão negociando. Não negocie a sua fé, você vai se arrepender. Guarde a palavra, guarde a fé. Fecha as portas. Não deixa passar. A vida é feita de decisões. Se você não toma as decisões certas, se você não parar para tomar as decisões certas, você vai sendo levado. E pode chegar um momento que você não tem mais o que fazer. Josué disse, agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoram, além do Eufrates e do Egito, e sirvam o Senhor. Joguem fora os deuses dos seus antepassados. Se você adorar os mesmos deuses, se você fizer as mesmas coisas que os seus antepassados fizeram, você vai ter o mesmo resultado. Do Egito, se você fizer o que o mundo está mandando você fazer, e você não tem controle do que você ouve,
O que entra vai sair. O que vai sair é o que entrou. E o que você, quem você para ouvir, em quem você se espelha, o que você está botando para dentro é o que está saindo. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, quer dizer, não é isso que vocês querem. Escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, quer dizer, você quer repetir a história da sua família, prossiga. É com você. Eu gosto disso. Quer dizer, você vai escolher o que você quiser para a sua vida. Você quer continuar repetindo a mesma história, seguindo o mesmo caminho, a mesma direção, ou os deuses dos amorreus, quer dizer, você quer, em que cuja terra estão vivendo, você quer repetir, fazer o que o mundo está fazendo, você quer fazer o que aqueles que o Senhor derrotou diante de você, para entregar para você a terra, fizeram, tudo bem. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Você escolhe o que você vai fazer. Vocês escolhem, ele diz. Porque para servir o Senhor tem que ter integridade. Ele não vai dividir você com outra pessoa. Com outra coisa. Tanto que em Isaías 1,19 diz, se quiserdes e ouvirdes. Se vocês estiverem dispostos a obedecer. Você tem que ter uma disposição para se submeter. Que vai além. É uma entrega de vida. É você viver para algo maior do que você, do que seus sentimentos, do que as suas emoções, do que as suas vontades, do que as opiniões, do que alguém acha. Você vive além disso tudo. E não importa. Seus princípios são inegociáveis. Seus valores, inegociáveis. O que você acredita, inegociável. E você vive a sua vida com base na palavra de Deus. Não é com base no que você pensa, no que você acha, no que você sente, no que tem vontade, no que não tem vontade, no que alguém acha, no que alguém opinou. É no que a palavra está dizendo. O que ela diz? Ela diz isso, é assim. O que ela mandou fazer? Isso. Enquanto alguns não entenderem isso, vão apenas se frustrar e se cansar. E ver a vida passando. Porque onde você estiver, a visão tem que ser a mesma. Se você é solteiro, é a palavra de Deus que te comanda. Comanda a sua vida. Se você é casado, é a palavra de Deus que comanda a sua vida. Onde você estiver, é a palavra de Deus que comanda a sua vida. Em qualquer situação, a palavra de Deus comanda a sua vida. Em qualquer área, é a palavra de Deus que vai dizer como você tem que viver a sua vida. Como conduzir as finanças, conduzir a família. O que a palavra diz? É para fazer como? Você vai e faz. O que nós fomos orientados? A ter a mesma atitude de Cristo. Que embora sendo Deus, não se apegou a ser igual a Deus, mas se humilhou.
o mais baixo nível, fez o que ele tinha que fazer. Ele se curvou ao que ele tinha que se curvar. E às vezes as pessoas não entendem o que significa Deus tomar forma humana. É a mesma coisa de você, sendo uma pessoa, decidir ser uma formiga. Mais ou menos. Assim, é muito maior do que isso, mas é para ter uma ideia. Quem é que quer ser uma formiga aqui? Pois o Senhor aceitou tomar a forma humana para cumprir com um propósito. E você vê que ele deixou claro, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Você vê, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Não seja feita a minha vontade, mas a sua. E o que nós, muitas vezes, brigamos é para a nossa vontade ser feita. E por perseguirmos a nossa vontade, é que muitas vezes estamos infelizes, porque se você viver para fazer a sua vontade, você vai ser uma pessoa frustrada, infeliz. Se você der o que a sua carne quer, você vai ser uma pessoa infeliz. Então, os problemas que nós tratamos como problema, não é o nosso problema. Porque se não tiver aquele, vai ter outro. Se você não tivesse esse para dizer que é um problema, seria apontar outro como um problema. Enquanto você não olhar o Senhor como tudo na sua vida, você sempre vai olhar alguma coisa como tudo ou um problema como grande impedimento da sua vida. Quando Deus é tudo na nossa vida, o resto você vai superando. Você tem graça para superar e você vai passar. Se você tiver que estar solteiro, você está feliz. Casado, você está feliz. Viúvo, você está feliz. Com filho, você está feliz. Sem filho, você está feliz. Você tem paz. Você tem algo maior. Óbvio que o Senhor é tão bom que Ele vai complementando a nossa vida. Ele vai dando para nós, mas tudo que Ele dá vem com desafios para você cuidar, para você moldar, para você fazer. Mas nós queremos, muitas vezes, o resultado de algo, nós não queremos o processo, nós não queremos passar por aquilo, nós não queremos investir naquilo. Mas a vida é feita de construções, de combates. É uma corrida, eu não paro de correr. É um combate que eu não paro de combater. Eu batalho pela fé. Eu vou até o fim da minha fé. Eu faço escolhas guardando a fé. Eu faço escolhas guardando a palavra. Eu faço escolhas com base na palavra. E quem procura, acha. Se eu procuro Deus, eu vou encontrá-lo. Se eu procuro alguma coisa, eu vou acabar encontrando. Então, assim, ó. Olha aí. O Senhor traz nessa ceia uma visão para nós. A frase de Paulo, combati o bom combate. Terminei a corrida, eu tenho que terminar. Eu tenho que ir até o fim das coisas. E entender que se algo não se definiu, é porque eu não cheguei no fim disso aqui. Então, não posso cortar os processos. Eu tenho que aprender o que eu tenho que aprender. E, acima de tudo, eu tenho que guardar a fé.
guardar a palavra. Não jogar minha vida fora com decisões estúpidas. Não perder a minha vida por causa de um desejo, de um momento. Não deixar de tomar decisões por causa do medo. Levanta hoje, toma decisões. Nós já chegamos à metade do ano. O que nós já fizemos esse primeiro semestre? Como que nós temos vivido nesse primeiro semestre? As promessas para Deus, para nós, vindas do Senhor, para o nosso ano são muito grandes. Mas nós temos vivido alinhados com Deus, dando o que a fé exige para nós vivermos o que Ele tem nos prometido. Você está mais parecido com o Senhor ou mais parecido com esse mundo? Você pode dizer que a sua vida está melhor hoje? Ou você vem decaindo e quando você olha para trás, você pode ver quantas oportunidades que você teve de pagar o preço certo. De honrar princípios, de honrar as alianças. Sabe por que algumas pessoas dizem que querem muitas coisas, querem isso, querem aquilo, no fim, elas mostram que elas não sabem o que elas querem? Porque elas não tiveram um encontro com o Senhor. Se você não conhece a Deus, como é que você pode dizer que você conhece alguma coisa a respeito de você? Você pode dizer que você quer muita coisa, mas o que você é o que vai determinar todas essas coisas. Não é o que você quer, é quem você é, em quem você se torna, qual a pessoa que você tem se tornado. Vamos nos colocar em pé. Então, com a mão no coração, você pode se levantar agora no Espírito e tomar decisões. Você pode tomar decisões que vão mudar o resto da sua vida. Você pode tomar decisões hoje que vão colocar você de volta no caminho do seu destino. Talvez você até diz que sabe, mas você tem que saber que sabe. Você diz muitas coisas. Talvez até por um lado, você até faça algumas coisas expressivas. Mas no tocante ao caráter, a mudanças internas, você não tem crido na palavra. É dado lugar a essas mudanças, a essas transformações, a esse temor que consome. Você pode estar na igreja e não querer Deus de verdade.
enquanto eu não quero Deus de verdade. Eu não quero uma religião. Não é o fato de participar de um culto, de uma comunidade cristã. É conhecer a Deus. É amar a Deus com toda a força da vida. É se entregar a Ele de uma maneira que você seja capaz de renunciar, de se curvar inteiramente e ocupar o seu lugar de filho, ocupar o seu lugar de santo. Quando eu vejo pessoas que não ocupam o seu lugar, é difícil. Ocupe o seu lugar. Ocupe o seu lugar na presença de Deus. Um lugar de filho. Ocupe o seu lugar como homem, como mulher, como pai, como mãe. A gente tem que saber qual é o nosso lugar. Quando você sabe qual é o seu lugar, ninguém vai conseguir tirar você de lá. Eu vejo gente reclamando e dizendo que não se sentem importantes, mas quando você chega perto, você vê que a pessoa, ela não se porta como alguém que tem importância naquela posição. E muitas vezes é o orgulho que está lá. Ela não ocupa o lugar dela. Peraí, eu sou o pai dessa família. Peraí, eu sou o homem dessa família. Eu sou a mãe dessa família. Eu sou líder desse lugar. E às vezes quando quer ocupar, é para impor, é para mandar, é para manipular, é para controlar. Ou seja, o foco do amor é sempre a pessoa. Quando o foco do amor é agradar a Deus, você ocupa o seu lugar. Porque você sabe que é isso que Deus espera de você. Quando o foco do amor é Deus, você ocupa o lugar, sem manipulação, sem controle. Você honra. Porque não existe dentro de você uma coisa maior do que o seu amor por Deus e o desejo de agradá-lo. Você sabe que Deus espera que você proceda daquele jeito. Então você está tão focado em Deus. Você sabe, Deus espera isso de mim. Eu tenho isso muito dentro de mim. Essa pergunta talvez várias vezes no dia. Ela é feita por mim mesma. Internamente, eu conversando comigo, o que Deus espera de mim? Eu me norteio muito por essa pergunta, o que Deus espera de mim? Quantas vezes eu tive pronta para ter um comportamento, e essa pergunta, com a resposta que eu dei, mudou. O que Deus espera de mim? Eu quero dar aquilo que Deus espera de mim.
E eu fico muito frustrada quando eu não consigo fazer isso. O que Deus espera de mim? Nesse caso, eu amo a palavra, ela me ensina. Quantas orações que eu aprendi a fazer como Neemias diante do rei. A oração silenciosa, que ninguém sabe o que você está falando. Mas você está perguntando para Deus, o que eu faço aqui? O que o Senhor espera de mim nessa situação? Como é que eu me porto aqui, Senhor? E eu atribuo a muitas decisões, obviamente, mais decisões corretas, porque antes foi feito isso. O que o Senhor espera de mim nisso aqui? Senhor, o que eu não estou vendo? Me discerna aqui. Eu sei que o Espírito Santo está dizendo aqui, ó, faz uma risca. Toma decisões. Você sabe que a vida é feita de decisões. E cedo ou tarde, para alguns já está tarde, mas não impossível. Porque você está aqui, mas talvez já perdeu muitos anos de oportunidades. E o Espírito volta e ele diz, ei, eu não desisti de você, eu estou falando com você. Toma essa decisão. Não viva mais assim, não. Eu tenho uma nova fase para você. Tema o meu nome acima de tudo. Combata o bom combate, batalha pela fé. Guarda o que você tem para ninguém tomar a sua coroa. Corra a boa corrida da fé, guarda a fé, guarda a palavra. Esconda ela no seu coração, tema Deus acima de tudo. Dê prioridade a Deus. Espírito Santo, nós estamos aqui. E louvamos o teu nome por cada dia. Por cada oportunidade. Ajuda-nos. Nós não temos ontem nem amanhã, nós temos hoje. Nós temos esse agora. Esse hoje, esse agora maravilhosos. Que nos oportuna uma mudança. Hoje a palavra pode inundar esse coração e mudar a vida dessa pessoa para sempre. Porque quando a palavra inunda o nosso coração, ela muda a nossa vida para sempre. Ajuda, Espírito Santo. Eu quero que ela entenda que ela tem graça para ser o que o Senhor a chamou para ser. Que ela tem graça para ocupar o lugar que o Senhor colocou diante dela na vida. Que ela tem unção para isso. Que ela pode ser aquilo que o Senhor determinou para ela. Ela pode viver a vida que o Senhor a predestinou, determinou para ela. Ela pode. Se ela crer na verdade. Se ela viver com base na verdade. Se ela se envolver com a verdade. Se ela abraçar a verdade.
se ela honrar a verdade, se ela decidir saber que sabe, buscar saber que sabe, se o temor tomar conta dela, se ela passar a te buscar pelos motivos certos, se ela buscar alegria no Senhor, se ela decidir querer definitivamente o Senhor na vida dela, ela vai ver a diferença, ela vai viver a diferença. Se ela não viver como alguém que está de passagem, mas se ela se jogar a um propósito, se ela tem uma família, de conduzir bem essa família, se ela está à frente de pessoas, de conduzir bem essas pessoas, seja lá o que for que o Senhor confiou nas mãos dela, ela entender que ela tem que cuidar do que ela tem, não do que ela não tem, que ela tem que segurar o que ela tem, não o que ela não tem, que ela tem que amar o que ela tem, não o que ela não tem, que ela tem que honrar o que está nas mãos dela e não o que não está, que ela firme as estacas dela onde ela está. E que ela se levante, decidida a seguir aqueles que marcaram a história, e que a sua palavra diz que o mundo não era digno deles. Gente que não negociou seus valores e princípios, gente que não negou a fé, gente que andou por fé, gente que morreu pela fé, gente que viveu pela fé, gente que se doou pela fé, gente que sacrificou pela fé, que renunciou pela fé, gente que viveu a única vida que é possível tratar de vida, a única vida que realmente vale a pena ser vivida, porque essa é a vida de verdade, que é uma vida dedicada ao Senhor. Uma vida onde o Senhor é a nossa prioridade. Onde nós temos olhos para o Senhor, e a nossa prioridade é o Senhor. Faz uma obra aqui hoje, Espírito Santo. Venha com poder. Que mentes estejam rompendo, que crenças demoníacas estejam caindo, que as mentiras de Satanás estejam caindo, que o temor do Senhor esteja tomando conta de cada um, que decisões firmes e radicais estejam sendo tomadas. A decisão de não ser comum, de não ser mais um, de não falar uma língua comum, mas de temer o Senhor acima de tudo. E a pergunta: o que espera de mim, Senhor? O que o Senhor espera de mim? O que posso fazer para te agradar? O que o Senhor espera de mim, Senhor? O que o Senhor espera de mim? Você pode fazer essa pergunta? O que o Senhor espera de mim, Senhor? E sabe qual é a resposta do Espírito? Que você viva para mim. E que toda a sua vida se volte para mim. Que as suas decisões honrem o meu nome.
Uma das minhas netas, a Linda, ontem, almoçando comigo, ela perguntou para mim: vovó, qual o dia que você mais gosta? E eu respondi a pergunta com outra pergunta. Primeiro eu perguntei para ela: e você, Linda, qual o dia que você mais gosta? Ela disse: o sábado. Porque não tem aula e não tem coisas para fazer. Eu disse: Linda, a vovó ama o dia que se chama hoje. Porque esse é o único dia que a vovó tem. A partir de hoje, querida, ame todos os dias que o Senhor te der. O salmista disse: esse é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Eu disse: não importa o que a gente tenha que fazer, nós temos graça para fazer. Não importa o dia, querida. Importa que Deus nos deu este dia. Tome a decisão que você vai amar o dia que o Senhor te deu. Não importa o dia. Desde que seja o dia que o Senhor te deu. Esse é o dia da sua vida. Então Deus te deu hoje. Para você tomar aquela decisão que Josué tomou. Eu e minha casa serviremos o Senhor. De agora em diante, eu vou decidir a minha vida assim, Senhor. O que espera de mim? O que o Senhor espera de mim? Nessa situação. E nessa. Porque eu quero tomar decisões que honram o teu nome. Quer comais, bebais, façam tudo para a glória de Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por tudo. E eu sei que não saímos as mesmas pessoas, mas vão sair desse jejum pessoas renovadas, transformadas, conscientes, pessoas que sabem que sabem. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Amém, amém e amém.